Queridos, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a palavra em João capítulo 4, tá? Na Bíblia nossa aí que está no banco, você abre no Novo Testamento, na página 79, João 4, tá? É uma leitura do versículo 1 ao versículo 30. Se você tem a mesma versão minha, vamos ler juntos, tá? João 4, de 1 a 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Guarde esse verso consigo. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher a samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E Jesus então afirma: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus diz: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que responde a mulher: eu não tenho marido. E Jesus replicou dizendo: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens nem é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do Senhor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que porventura é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu vou repetir o versículo 4 e você pode ler comigo. E era-lhe necessário... Amém. Esse é o Evangelho de Jesus, irmãos. Vamos cantar ainda uma canção, nos preparando para...
Eis que o anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores, aos pés de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam na noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz, e do céu lhe caiu muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração possam ser agradáveis perante a tua face, ó Senhor nosso, rocha minha, redentor meu. Pode sentar. A minha vida e a sua vida e a vida de todos aqueles que nos acompanham pela internet é pontilhada por encontros. Encontros às vezes programados, outros inesperados, outros inusitados, outros impactantes, outros marcantes. Mas a nossa caminhada sempre é repleta de encontros, encontros com pessoas. Aliás, eu sempre digo que se você parar para pensar em 20 momentos especiais na sua vida, talvez os mais especiais, talvez os mais importantes, dificilmente você vai chegar à conclusão de que os momentos mais importantes da sua vida foram aqueles momentos de solidão ou de solitude. Em geral, momentos marcantes de encontros de corações ou de encontro com pessoas foram marcantes também na sua vida. Tinha sempre alguém por perto nos momentos especiais da sua vida. A vida é assim, marcada de encontros. A vida de Jesus também foi marcada por encontros. Muita coisa importante que Jesus disse, muita da boa nova anunciada, não foi anunciada a multidões, mas foi anunciado de maneira pessoal, individual, num encontro que Jesus teve durante o seu ministério. Por exemplo, a Nicodemos, ele anunciou um princípio maravilhoso, que é a chave de todo aquele que quer se converter. Importa-vos nascer de novo. A um homem disse isso. Aquele ladrão da cruz, encontro talvez não esperado, não programado, Jesus anunciou a certeza da vida eterna e da presença de Deus quando disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando eu fico pensando que Jesus anunciou muita coisa importante para uma única pessoa, verdades absolutas para a nossa vida, isso me faz questionar, por exemplo,
Soube de um pastor outro dia que foi convidado para pregar e perguntou assim: mas quantas pessoas tem na sua igreja? Porque o nosso pastor só vai se tiver mais de 100. E outro que disse assim: não, nosso pastor não pega mais em igreja, não, ele só pega agora em centro de convenções, em grandes. Muita coisa que Jesus anunciou a pessoas isoladamente, individualmente. O texto que nós lemos nos fala de um desses encontros de Jesus. Um encontro diferente, um encontro que talvez tenha fugido da normalidade, do esperado, porque se tratava de um encontro com uma mulher samaritana. E por que eu digo que foi um encontro especial? Ele foi um encontro especial. Que envolveram aquele encontro fogem à normalidade das coisas. Se você ler o texto com atenção, você vai ver que Jesus saía da Judeia para a Galileia, e a região da Samaria fica mais ou menos ali no meio. Mas havia outros caminhos para chegar na Galileia sem precisar passar pela Samaria. Pelo menos 3 caminhos. E Jesus saía da Judeia para a Galileia porque eu via batizando mais do que João Batista. E isso me faz lembrar que talvez Jesus tenha não só pensado na possibilidade de ser preso, mas muito mais assim: eu não vou ficar aqui para estar aprofundando esse assunto que é inócuo, irrelevante. E quantas vezes na vida a gente perde muito tempo com um assunto irrelevante, inócuo, sem sentido, sem futuro, sem edificação. Também acredito que Jesus disse: eu não vou ficar aqui fazendo comparações ou ouvindo se falar em comparações, porque parece que o ser humano é igual e até hoje se preocupa com isso. Qual é a igreja maior? Qual é o ministério maior? Quem faz mais? Qual é o tamanho da dimensão de Deus? E Jesus não se preocupava com esse tipo de coisa. Não valorizou esse tipo de comentário comparativo. E havia 3 caminhos, pelo menos, para sair da Judeia e ir à Galileia. Mas era necessário que ele passasse pela Samaria. E por que passar pela Samaria? O mais perigoso dos 3 caminhos, talvez a faixa de Gaza da época. Por que passar pela Samaria? Por que era necessário fazer o caminho menos provável, mais perigoso, mais conflituoso? E Jesus escolheu esse caminho porque havia uma agenda de Deus para ser cumprida na Samaria. Era necessário passar pela Samaria. Havia uma agenda de Deus para alcançar uma mulher samaritana. E Jesus cumpriu perfeitamente e completamente a agenda do céu. Certa feita disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E eu quero perguntar a você essa manhã, nós estamos chegando em 2017, é provável que você já tenha comprado a sua nova agenda. É possível até que você já tenha começado a programar o que você vai fazer no ano que vem. E sem muito esforço, eu posso
supor que a gente coloca coisas do tipo começar a caminhar, reativar a matrícula da academia, dieta, a partir do dia 2, é lógico. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já orou para que em 2017 a agenda de Deus, a agenda do céu se cumpra na sua vida? Para que a sua agenda seja coincidente com a agenda de Deus? Pense nisso. É tempo de novo ano, nova vida, novos projetos. E nada que planejarmos, se não estiver de acordo com a agenda do céu, vai valer a pena. Só passando pela Samaria, Jesus encontraria aquela mulher rejeitada, promíscua, talvez sofrida, discriminada pelas experiências fracassadas de casamento. Só passando pela Samaria, aquela mulher seria capaz de ouvir a boa nova da salvação. E notem, Jesus não escolheu passar pela Samaria pelos predicados e qualidades daquela mulher. Talvez se dependesse disso, era o último caminho que escolheria. Jesus não quer nos alcançar pelaquilo que nós somos, pelaquilo que nós temos, porque Ele sabe que o mais importante são as necessidades humanas, porque Ele conhece as carências da alma, da minha, da sua, mesmo que essas carências estejam na Samaria. E que lições esse encontro de Jesus com a mulher samaritana nos traz? Eu quero ressaltar pelo menos 3. Em primeiro lugar, às vezes, para que a graça de Deus nos alcance, para que a graça de Deus alcance alguém, sobretudo, é necessário que tabus sejam quebrados, que preconceitos sejam rompidos, que barreiras sejam vencidas, porque o texto diz: e era-lhe necessário passar pela Samaria. Muita gente deixa de conhecer a Cristo por nosso intermédio, porque às vezes não somos capazes de flexibilizar, de repensar, de não prejulgar, de derrubar muros, barreiras, de construir pontes. Às vezes somos mais radicais com os métodos, com as maneiras, do que com a própria verdade. Às vezes consideramos o relativo mais importante do que o absoluto. Invertemos os valores. Às vezes achamos que as regras são mais valiosas que as vidas. Métodos podem ser flexibilizados, a verdade não. Jack Wurtson, fundador do Palavra Vida, disse certa vez: cabe a cada geração ser responsável por evangelizar a sua geração. E muito do que ele pensava era assim: cada geração vai ter que buscar os seus meios e os seus métodos próprios para evangelizar, para levar a boa nova de Cristo, segundo o seu tempo, a sua realidade, segundo as ferramentas que dispuser. Mas o importante é que a boa nova seja anunciada e que vidas sejam salvas. Jesus foi mestre em valorizar as pessoas acima dos métodos. Preste atenção nisso.
Jesus foi mestre em valorizar as pessoas acima das regras e dos métodos. E eu tenho certeza que quando o legalismo entra pela porta da igreja, o amor sai pela janela. Eu tenho certeza que essa, por exemplo, é uma igreja inclusiva. É uma igreja que abraça, que recepciona, que acolhe. É uma igreja que se preocupa muito mais com a verdade, e essa é inegociável. Aqui você se sente à vontade. Mas nós temos sempre em mente o seguinte: métodos a gente flexibiliza, verdade a gente não negocia. Às vezes, quando pensamos na vida de Jesus Cristo, vemos que ele curou um leproso no sábado, vemos que expulsou os vendedores, exploradores do templo, vemos que apresentou naquela parábola do filho pródigo o pai que, quando vê o filho ao longe, trôpego, miserável, mas arrependido, ele esquece todas as regras de etiqueta social, porque naquela época um homem de bem não corria em público, e ele sai ao encontro do filho, abraça, beija, coloca anel, roupa nova, vida nova, e diz: esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ninguém mais do que Jesus sabia que era necessário passar pela Samaria. Não importa se fosse mal interpretado, porque para chegar na Samaria e ter aquele encontro com aquela mulher, Jesus precisou vencer alguns preconceitos. Precisou, por exemplo, vencer um preconceito cultural. Imagina o que é estar na Samaria conversando com uma mulher, que aquilo já era uma situação atípica, uma mulher que tinha uma má reputação, e Jesus esqueceu o protocolo social para levar salvação àquela mulher. Ele podia ser mal interpretado, ele podia ser mal visto. Os discípulos chegaram e se escandalizaram. Afinal de contas, judeus e samaritanos não tinham comunhão, não bebiam da mesma água, não comiam do mesmo pão. Mas Jesus sabia que era importante passar pela Samaria. O outro preconceito que Jesus precisou vencer foi o preconceito racial. Porque quando Jesus chegou em Samaria, havia uma ferida aberta entre samaritanos e judeus que já durava 700 anos. E eu não quero aprofundar essa questão, mas no ano de 722, Sargão II invade o Reino do Norte. E para que vocês entendam o contexto dessa ferida que Jesus encontrou 700 anos depois, e ao invadir o Reino do Norte, ele não levou para o exílio todas as pessoas, porque ele, como estrategista, sabia que se você misturasse aquele povo etnicamente, se você misturasse aquele povo religiosamente, ele se enfraqueceria, ele não teria mais identidade, e foi exatamente o que Sargão II fez. E aquele povo da Samaria se misturou, outros povos foram colocados ali, e quando o Reino do Sul foi também para o exílio na Babilônia, e voltou 70 anos depois, procurou ter comunhão. Os samaritanos procuraram ter comunhão com os judeus. Eles voltaram para reconstruir o templo. Mas os judeus
não aceitaram essa comunhão porque entendiam isso de maneira muito rápida, que aquele povo tinha se misturado, era um problema teológico, e enfim, não poderia haver comunhão entre aqueles povos. E aí os samaritanos disseram, tá bom, se não pode ter comunhão, se a gente não pode adorar lá em Jerusalém, a gente constrói um templo aqui. E construíram um outro templo. E para piorar isso, anos depois, um general de Israel vai e destrói o templo lá em Gerizim. E eu estou contando tudo isso a vocês para que vocês entendam que quando Jesus chegou a Samaria, havia uma ferida aberta entre esses povos que já durava 700 anos. E parece que a estatística da incompreensão, dos tabus, dos preconceitos continua mesmo. Até alguns anos atrás, a África do Sul tinha igrejas para negros, igrejas para brancos. Ano passado, visitei uma igreja copta em Israel e vi foto de cristãos sendo decapitados porque professavam a sua fé em Jesus Cristo. Parece que a estatística da incompreensão continua mesmo. E havia um outro preconceito que Jesus teve que vencer, que era o preconceito religioso, porque quando a mulher perguntou a ele onde é que a gente tem que adorar, é aqui, é ali, é em Gerizim, é em Jerusalém, Jesus disse que Deus é espírito, e como espírito deve ser adorado em espírito e em verdade. Era como se estivesse dizendo àquela mulher, a questão não é onde, a questão é como. É necessário adorar em espírito e em verdade. E é por isso que nós podemos e devemos adorá-lo sempre, em qualquer lugar. Eu fico imaginando, às vezes, eu gosto muito de orar no meu carro, e eu gosto de orar falando alto, conversando com Deus. Eu tenho a impressão que quem passa do lado, esse cara é maluco. Mas o meu carro é lugar de adoração também. A sua casa, o seu trabalho, a sua igreja, no dia de domingo ou qualquer outro dia da semana, é lugar de adoração também. Jesus venceu todos esses tabus para alcançar aquela mulher. Era necessário passar pela Samaria para que a agenda do céu se cumprisse na vida daquela mulher. Nós temos as nossas Samarias, os nossos preconceitos, as nossas restrições, os nossos tabus. Às vezes as nossas Samarias estão na nossa própria casa. Às vezes as nossas Samarias estão no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. É preciso passar pela Samaria. Em segundo lugar, Jesus, quando tem aquele encontro, oferece a melhor de todas as águas àquela mulher. Jesus oferece a água da vida. Jesus atrai a atenção daquela mulher, a curiosidade daquela mulher, para lhe oferecer uma água muito mais especial do que aquela estava buscando. E se você ler o versículo 14, diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. É como se ele estivesse querendo dizer para aquela mulher: a tua vida, mulher, é como a água desse poço,
temporal, lodocenta, insípida. Quem beber dessa água vai voltar um dia a ter sede. Tudo que você buscar na vida para saciar a sua sede, qualquer coisa que você busque nesse mundo, qualquer coisa criada, não vai resolver, porque é passageiro, porque é fugaz, porque é insuficiente, porque é temporário. Mas eu quero lhe oferecer algo muito especial. Eu quero lhe oferecer a água da vida. Em vez de poço, de cacimba, eu quero lhe dar fonte. Uma água que sacia, que é eterna, que gera vida, e vida em abundância. Algo maravilhoso que pode mudar a sua vida, uma água que satisfaz, que vai preencher o vazio da tua alma. Água que faz sentido para a sua eternidade. Eu quero lhe apresentar, mulher, a maior notícia que você pode ter ouvido já na sua vida. Eu quero lhe dizer que nenhuma água desse mundo vai lhe satisfazer, nada nesse mundo vai satisfazer e preencher o seu coração. E Pascal dizia que o coração humano tem um vazio que tem exatamente a forma de Deus. E que nenhuma coisa criada pode preencher o lugar do Criador. Tudo que você jogar para dentro do seu coração, como coisa criada, seja dinheiro, sucesso, conquista, medalhas, diplomas, nada disso vai preencher o vazio do seu coração, porque é como água daquela cacimba. Você sempre vai querer mais, você vai ter sede novamente, você nunca vai estar saciado, você nunca acha que é suficiente. Os homens vivem buscando muitas coisas, muitas doutrinas, muitas crenças, muitas religiões, muitas novidades, muitos prazeres, muitas riquezas para saciar a alma e nada adianta. Porque só a água da vida, a única boa nova capaz de nos saciar a sede eternamente, é Jesus Cristo. E nós não podemos sonegar isso a ninguém. E como não podemos sonegar isso a ninguém, Jesus entendeu que era necessário passar pela Samaria. Em terceiro e último lugar, quem se encontra com Jesus, quem bebe dessa água da vida, tem pressa para falar de Jesus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher teve um encontro com Jesus. E sabe qual foi a sua providência? Deixar o seu cântaro, porque ela tinha pressa para falar de Jesus. Às vezes é preciso que eu e você deixemos o nosso cântaro também. O nosso comodismo, a nossa burguesia, que tenhamos a capacidade de sair da nossa zona de conforto e entender que é preciso ir na Samaria. Temos que falar de um encontro verdadeiro com Cristo. Temos que falar dessa água viva que é capaz de saciar a nossa sede. Temos que falar desse encontro maravilhoso, porque ninguém que encontra Cristo na vida fica indiferente, ninguém que encontra com Cristo na vida é o mesmo. Ninguém que bebe da água da vida volta a ter sede. Eu conheço um gerente de banco
fez o cursilho. E quando eu digo que ninguém que encontra Cristo fica indiferente, porque esse homem me disse: olha, eu vou passar o resto dos meus dias falando de Cristo e eu tenho pressa para isso. E quando alguém vai abrir uma conta lá, e ele só está esperando a oportunidade de perguntar qual é a data do seu nascimento, aí a pessoa responde, e ele disse: esse é o primeiro, mas eu quero saber do segundo. E aí começa a falar de Nicodemos, do novo nascimento. Essa é uma boa tática para evangelizar, não é? Quem tem um encontro com Jesus tem pressa para falar de Jesus. Você tem falado de Jesus? Você tem, sobretudo, dado testemunho com a sua vida do que esse encontro maravilhoso fez? Meu avô materno era conhecido como Capelão do Mar. Sabe por quê? Porque 6 horas da manhã ele estava aqui na Praia de Boa Viagem falando de Jesus. E um monte de gente ficava ali do lado. E muitos ouviram a boa nova de Cristo. Porque meu avô entendia que a Samaria dele podia ser a praia. E ele tinha pressa para falar de Jesus. Olha aqui para mim. Você tem entendido que para anunciar Cristo, para cumprir a agenda do céu na sua vida, é preciso às vezes passar pela Samaria, vencer tabus, regras, preconceitos, ser mais flexível, mais amoroso, às vezes menos legalista, flexibilizar métodos, mas nunca negociar a verdade. Você tem experimentado na sua vida dessa água que Jesus quer lhe oferecer? A água da vida? Ou você continua buscando água na cacimba, no poço, água temporal, insípida, lodocenta? Você tem anunciado ao mundo que é possível beber de uma água que nunca mais lhe trará sede? E você tem tido pressa para anunciar que essa água existe? 2017 está chegando. Talvez você veio a Samaria da sua vida para dizer que você não quer mais viver bebendo água de poço. Talvez 2017 seja o ano para você beber de uma maneira abundante da água que Jesus quer lhe oferecer. Talvez em 2017 você vá vivenciar em plenitude a vida em abundância que Jesus quer te dar. Para que você viva adorando ao Senhor e Salvador da sua vida, em espírito e em verdade. Em espírito porque é de coração,
em verdade, porque é fincado na palavra de Deus. – 2017, como diz o nosso arcebispo, ainda não é de ninguém, mas pode ser o seu ano. Pode ser o ano da sua decisão de experimentar definitivamente da água da vida. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir, nós vamos cantar um louvor. E se você está cansado de beber água de poço, de cacimba, e quer experimentar da água da vida verdadeiramente, faça disso a sua oração para 2017, o desejo do seu coração. Ou quem sabe antecipe 2017 para hoje, para que você saia daqui sabendo que talvez essa Maria seja aqui hoje, que Jesus precisou passar aqui para dar esse recado a você, ao seu coração. Eu vou pedir a Dom Ximenes que ore depois desse louvor. Fique em pé. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, Jesus. Curva a sua cabeça. Como é simples e profunda a palavra de Deus. Não há o que inventar. É exatamente isso que nós ouvimos nessa manhã. Ontem, eu e Dom Paulo conversamos por mais de 40 minutos sobre isso, sobre a resistência em continuar pregando a verdade simples da palavra de Deus. Passar por Samaria, estatisticamente seria um fracasso na ótica do mundo moderno. Mas ali havia uma alma que valia mais do que o mundo inteiro. E o Senhor foi buscá-la. E ontem ele me dizia, Alexandre, todos os ministérios que Deus colocou no meu coração são voltados para ganhar almas para Cristo, para levar pessoas a Jesus, para levar o inferno à falência. Por isso, cada um de nós precisa refletir que esse
é o objetivo de Deus e do Espírito Santo em nossa vida. Como disse o reverendo Pablo, cada um de nós deve passar por sua Samaria. Aquele lugar perigoso que a gente não quer passar, que quer evitar, que tem todos os riscos, era-lhe necessário passar por Samaria para falar do reino de Deus, para levantar uma vida e para arriscar mais um da contabilidade do inferno. Te louvamos, Senhor, por tua palavra simples e verdadeira. Te louvamos por tantas verdades que foram transmitidas hoje ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor aplique essa palavra na vida de cada um de nós e que cada um de nós possa enfrentar e passar por sua Samaria para levar a vida eterna, a salvação a muitas pessoas. Te louvamos por essa palavra do céu, por essa palavra que penetra em nosso coração. E te bendizemos porque tu nos amas e jamais desistirás de nós. Usa cada um que está aqui nessa manhã, ao seu próprio modo, para ser aquele que vai passar à beira de um poço e oferecer a água